Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 18 de abril de 2019. Biblioteca de SC tem programação gratuita para a Semana do Livro Infantil. A Biblioteca Pública de Santa Catarina, localizada em Florianópolis, terá programação gratuita para a Semana Municipal do Livro Infantil, entre os dias 12 e 18 de abril. Haverá oficinas, visita guiada à biblioteca, teatro e os projetos troca-troca de livros e geladeira literária. O Dia de Monteiro Lobato, também conhecido como Dia Nacional do Livro Infantil, é celebrado no dia 18 de abril. A data foi escolhida para homenagear uma das maiores vozes da literatura infantil do Brasil, o escritor Monteiro Lobato, nascido no dia 18 de abril. Nesse dia, diversas homenagens ao escritor acontecem nas escolas, bibliotecas e centros culturais. Leituras dramatizadas, teatros de fantoches e apresentações são realizadas em todo o país. A ideia principal é incentivar a leitura e alertar para sua importância na formação dos seres humanos. Nascido em 18 de abril de 1882 na cidade de Taubaté, Monteiro Lobato foi um escritor e editor pré-modernista. Considerado um dos maiores escritores brasileiros do século XX, Lobato foi precursor da literatura infantil no Brasil. Suas obras que merecem destaque fazem parte da coleção composta por 23 volumes Sítio do Pica-Pau Amarelo. O escritor ficou famoso por criar personagens como Dona Benta, Narizinho e Pedrinho, Tia Anastácia, a Boneca Emília, o Visconde de Sabugosa, o Porco Rabicó e o Rinoceronte Quindim. Monteiro Lobato veio a falecer em 4 de julho de 1948. Segundo Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. O dia 18 de abril foi escolhido como Dia Nacional do Livro Infantil por ser a data do nascimento de Monteiro Lobato, um colosso da literatura infantil brasileira. Esta data foi oficializada a partir Lei N. 10.402, de 8 de janeiro de 2002. A literatura infantil também é homenageada em 2 de abril, quando se celebra o Dia Internacional do Livro Infantil. Esta data foi escolhida em homenagem à data de nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de histórias infantis icônicas, como Soldadinho de Chumbo e A Pequena Sereia. Nada melhor que um dia dedicado ao livro para lembrar o lançamento da primeira obra de Allan Kardec, no ano de 1857, que foi o Livro dos Espíritos, a base filosófica do Espiritismo. Em A Gênese esclarece Allan Kardec o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e consequentemente o destino do homem depois da morte é uma verdadeira revelação, na concepção científica da palavra. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege, depois, deduz as suas consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida, assim, não apresentou como hipóteses nem a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina, concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, da mesma maneira que os outros princípios. Não foram os fatos que vieram posteriormente confirmar a teoria, mas a teoria que veio depois explicar e resumir os fatos. Portanto, é rigorosamente exato dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação, como define o codificador no livro Que é o Espiritismo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica.
Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Allan Kardec levou quase 2 anos para concluir o Livro dos Espíritos. Em momento algum, se considerou o autor da obra. Na melhor das hipóteses, era apenas seu organizador. Não por acaso, a folha de rosto da primeira edição estampava frase escrito e publicado conforme o ditado e a ordem de espíritos superiores. Para realizar as entrevistas com o além, Kardec conheceu e fez amizade com mais de 10 médiuns, termo criado por ele para designar os intermediários entre os vivos e os mortos. Suas mais assíduas colaboradoras eram as irmãs Julie e Caroline Baldin, de 14 e 16 anos, e Ruth Jaffet, de 19. O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857, em apenas 2 meses, vendeu todos os 1.500 exemplares da primeira tiragem. 3 anos depois, uma segunda edição, revista e ampliada de 501 perguntas e respostas para 1019, chegou às livrarias. Logo, a doutrina espírita despertou a ira da Igreja Católica, que considerava a necromancia, a suposta arte de adivinhar o futuro por intermédio dos mortos, um pecado mortal. O conteúdo do Livro dos Espíritos é apresentado em 4 partes. Das causas primárias do mundo espírita ou dos espíritos, das leis morais e das esperanças e consolações. Eis alguns dos assuntos de que trata a prova da existência de Deus, espírito e matéria, formação dos mundos e dos seres vivos, povoamento da terra, pluralidade dos mundos, origem e natureza dos espíritos, perispírito, objetivos da encarnação, sexo dos espíritos, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, aborto, sono e sonhos, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, pressentimento, espíritos protetores e outros temas de real interesse ao homem atual. Na parte relativa às leis morais, os temas versam sobre o bem e o mal, a prece, necessidade de trabalho, casamento, celibato, necessário e supérfluo, pena de morte, influência do espiritismo no progresso da humanidade, desigualdades sociais, igualdade de direitos do homem e da mulher, livre-arbítrio e conhecimento de si mesmo. E, finalmente, na última parte, refere-se aos temas perdas de entes queridos, temor da morte, suicídio, natureza das penas e gozos futuros, paraíso, inferno e purgatório. De acordo com o Nouveau Dictionnaire Universel, par Maurice Lachatre, Duc de la Librairie, 38 Paris, 1866, abstendo-se das fórmulas abstratas da metafísica, Allan Kardec soube colocar-se ao alcance de todo o mundo e ser lido sem fadiga, condição essencial para a vulgarização de uma ideia. Sobre todos os pontos controversos, sua argumentação, de uma lógica cerrada, oferece pouca ocasião à refutação, predispõe à convicção. As provas materiais que o Espiritismo dá da existência da alma e da vida futura tendem à destruição das ideias materialistas e panteístas. Um dos princípios mais fecundos desta doutrina, e que decorre do precedente, é o da pluralidade das existências, já entrevisto por uma quantidade de filósofos antigos e modernos, e nos últimos tempos por Jean Reynaud, Charles Fourier, Eugène Sue e outros, mas permanecera no estado de hipótese de sistema, enquanto o Espiritismo demonstra sua realidade, e prova que este é um dos atributos essenciais da humanidade.
Deste princípio decorre a solução de todas as anomalias aparentes da vida humana, de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais. O homem sabe assim de onde vem, aonde vai, para que fim está na terra, e por que sofre. As ideias inatas se explicam pelos conhecimentos adquiridos nas vidas anteriores, a marcha ascendente dos povos e da humanidade, pelos homens dos tempos passados que revivem após terem progredido, as simpatias e as antipatias, pela natureza das relações anteriores, essas relações, que ligam a grande família humana de todas as épocas, dão como base as próprias leis da natureza, e não mais uma teoria, aos grandes princípios de fraternidade, de igualdade, de liberdade e de solidariedade universal. Ele toca, além disso, diretamente na religião, pois sendo a pluralidade das existências a prova do progresso da alma, isso destrói radicalmente o dogma do inferno e das penas eternas, incompatível com esse progresso. Com esse dogma ultrapassado caem os inúmeros abusos dele originados. Em vez do princípio fora da Igreja não há salvação, que sustenta divisão e animosidade entre as diferentes seitas, e que fez derramar tanto sangue. O Espiritismo tem por máxima fora da caridade não há salvação, ou seja, a igualdade de todos os homens diante de Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Em vez da fé cega que aniquila a liberdade de pensar, ele diz não há fé inabalável senão aquela que pode mirar a razão frente a frente em todas as idades da humanidade. Para a fé é preciso uma base, e esta base é a inteligência perfeita do que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. A fé cega não é mais deste século, ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, e exige a abdicação de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, tal como enunciada nas obras de Allan Kardec, contém em si os elementos de uma transformação geral das ideias, e a transformação das ideias traz forçosamente a da sociedade. Deste ponto de vista ela merece a atenção de todos os homens de progresso. Estendendo-se já a sua influência a todos os países civilizados, ela dá à personalidade de seu fundador uma importância considerável, e tudo faz prever que, num futuro talvez próximo, ele será colocado como um dos reformadores do século XIX. O Livro dos Espíritos abre novas perspectivas ao homem, pela interpretação que dá aos diversos aspectos da vida, sob o prisma das leis divinas, da existência e sobrevivência do espírito e sua evolução natural e permanente, através de reencarnações sucessivas. Seus ensinamentos conduzem o homem atual à redescoberta de si mesmo, no campo do espírito, fornecendo-lhes recursos para que compreenda, sem mistério, que é, de onde veio e para onde vai. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de abril de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.